Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do protesto dos juízes contra a decisão do Gilmar Mendes que suspendeu os processos contra a pejotização. Vamos entender essa lambança aqui, porque o que eu acho mais engraçado nessa história toda é os juízes, que são funcionários públicos, que ganham bem pra caramba, que estão super bem de vida, que não trabalham PJ nem CLT, trabalham como juízes, são carreiras típicas de Estado, estão ganhando bem. Eles estão reclamando da questão da pejotização do CLT e coisa e tal. Você viu algum trabalhador reclamando disso? Alguém reclamando desse negócio de pejotização? Não, são os juízes que estão reclamando. São o pessoal do Estado que está reclamando que a informalidade está aumentando o déficit do Estado, o déficit do INSS está piorando por causa da informalidade. Ou seja, o que eu quero mostrar com isso aqui, eu quero demonstrar com isso aqui, é aquilo que eu já falo aqui há um tempão. CLT, a única pessoa que ganha com a CLT é o Estado. São os juízes da Justiça Trabalhista, são os funcionários da Justiça Trabalhista, são os estados que arrecadam mais dinheiro. O trabalhador em si não está nem aí para CLT ou PJ, ele escolhe o que ele for melhor. Se ele gosta de PJ, ele trabalha PJ, se ele prefere trabalhar CLT, ele trabalha CLT. Ele sabe escolher o que é melhor para ele, né? Quem perde com isso só, ou melhor, quem ganha só com a CLT é o Estado, ninguém além do Estado. Essa notícia foi sugerida por Carlos, daqui para frente é só para trás, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, alguns dias atrás a gente falou sobre isso, teve vídeo aqui no canal sobre isso também, eu elogiei o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes suspendeu o processo sobre pejotização do trabalho. Então, o que está acontecendo no Brasil já há algum tempo, né? A CLT é uma bomba, é um negócio que já era ultrapassado, velho, inadequado, lá em 1950, quando ela foi criada. Hoje em dia é totalmente incompatível com o trabalho moderno. É algo que prende o empregado, que proíbe ele de negociar coisas com o patrão, que engessa a jornada de trabalho, engessa um monte de coisa, supostamente para proteger o trabalhador, sendo que o trabalhador já tem a maior proteção de todas que ele precisa, que é, se ele não gosta das condições de trabalho, basta ele pedir demissão. Ninguém está obrigando ele a trabalhar ali, ele pode trabalhar em outro lugar, ele pode pedir demissão, trabalhar como autônomo, pode fazer outra coisa da vida dele. Ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém. Essa ideia de que o trabalhador precisa de proteção é, na verdade, uma desculpa do político para conseguir arrecadar pontos na sociedade, votos, né? E arrecadar dinheiro. E este é o problema. Aí é que está o problema. Esse é o pessoal que está reclamando da suposta pejotização e da informalidade, né? A CLT ela já está ultrapassada há muito tempo, já é uma coisa que não se adequa ao nosso modelo de trabalho atual. Sim, em algumas indústrias ainda se adequa, tá? Se você tem uma grande empresa, uma indústria e coisa e tal, com um monte de funcionário, CLT pode ser ainda o melhor tipo de contrato para você, mas a verdade é que até mesmo grandes empresas, na hora de, por exemplo, contratar pessoas para a área de vendas, para a área de representação, preferem muito mais contratar PJ, contratar representantes de venda que não são CLT, não recebem a carteira de trabalho ali certinho, porque eles têm mais flexibilidade de negociar. Você tem um incentivo para a pessoa correr mais atrás de fechar negócios e coisa e tal. E a verdade é essa, né? A CLT, essa ideia de que o direito trabalhista, o governo protege os trabalhadores, é uma insanidade, é uma coisa que não faz sentido. O governo faz lei. A lei, no final das contas, ela acaba, o preço da lei, o custo dessa lei, acaba sendo empurrado para o trabalhador. É por isso que os salários aqui no Brasil são tão ruins, porque tem tanta, entre aspas, proteção do trabalhador. Quem paga essa proteção é o trabalhador, com salário baixinho. Por que o pessoal gosta de sair aqui do Brasil e trabalhar nos Estados Unidos, onde não tem um monte de proteções? A maior parte dessas coisas, férias, jornada de trabalho, não tem nada disso lá, meu amigo. Você negocia com o patrão lá. Se você aceitar trabalhar 25 horas por dia, problema seu. Você aceitou, você quis aceitar, você trabalha lá essas 25 horas por dia. Ah, mas eu vou dormir que hora? Ah, se você precisa dormir, você não aceita um emprego desse, né? Mas, de novo, esse é o ponto, não precisa o governo proteger o trabalhador. Basta o trabalhador dizer, não, não quero trabalhar aqui, essa condição está muito ruim, tá exigindo demais de mim, um abraço, quero minhas contas, vou trabalhar em outro lugar. Pronto, resolvido o problema. Então, essa ideia de que a CLT protege o trabalhador sempre foi uma furada, nunca resolveu nada. Mas agora, as pessoas estão percebendo isso, é o que eu falo. Eu já critico a CLT aqui, ó, há anos e anos e anos e anos.
Mas é verdade que eu tenho certeza que não fui eu que fiz essa mudança. Quem fez essa mudança foram os aplicativos. O pessoal que começou a trabalhar de Uber, começou a trabalhar de entrega no iFood e não sei o que lá, que esse pessoal todo antes achava que a CLT protegia o trabalhador. Aí começou a trabalhar de Uber, pô, não é que dá para fazer um trabalho aqui, não dá para trabalhar bem, não dá para ganhar um bom dinheiro com esse negócio, se você trabalhar direitinho, né? E aí você começa a ter a pressão contrária do cara que quer trabalhar mais tempo. O cara se inscreve em 2 aplicativos para poder ter uma jornada maior de trabalho, né? Porque você sabe, o Uber ele limita, ele não deixa você trabalhar mais do que X horas por dia. Não sei qual é o valor, né? Mas é uma limitação idiota, porque se a pessoa quiser trabalhar, o que ela vai fazer? Ela vai se inscrever no Uber e vai se inscrever no 99. É 99 Táxi que chama? Não sei como é que chama. O aplicativo da 99. Aí ele trabalha 12 horas no Uber e trabalha mais 6 horas no outro aplicativo e pronto, resolvido o problema. Não tem. Veja, é a pessoa que tem que decidir o quanto que ela quer trabalhar. Esse negócio do Estado dizer que você não pode trabalhar muito porque senão não quero. Não, meu amigo, a pessoa trabalha o quanto ela quiser. O Estado só atrapalha no final das contas. Mas é o que eu falo para vocês. O que aconteceu foi que as pessoas experimentaram isso, né? Gente que ganha melhor aqui no Brasil sempre trabalhou PJ. Ninguém é idiota, otário de trabalhar CLT, pagar a montanha de impostos que tem na CLT para trabalhar CLT. Só que agora, até as pessoas que têm profissões mais humildes, que não ganhavam bem, estão começando a perceber que a CLT é uma roubada no final das contas. Não tem nenhuma vantagem, tem todo mundo para o PJ, né? E o Gilmar Mendes tomou uma decisão correta, né? Porque o que acontece tipicamente? Muita gente escolhe trabalhar PJ, aceita trabalhar PJ e coisa e tal. Não, estou trabalhando PJ e coisa e tal. Aí, em algum momento, entra na justiça contra o patrão. Isso é uma filha da putagem, porque a pessoa aceitou ser PJ, ela aceitou aquela condição. Depois volta, Estado, cobra do meu patrão dinheiro aqui, não sei o que lá. Cara, a menos que você tenha sido realmente enganado, que o seu patrão tenha falado para você ali, tenha prometido CLT e depois mudado para PJ e não sei o que lá, tirando a situação de ter sido enganado, você não tem direito a porcaria nenhuma, né? E tem um monte de ações na justiça questionando esse tipo de coisa. A pessoa que trabalha como terceirizado, que trabalha como autônomo, representante de vendas e não sei o que lá, ou mesmo Uber, entregador e coisa e tal. E aí o pessoal entra na justiça questionando esse tipo de coisa, né? E é um absurdo isso, porque isso é um custo. A justiça perde dinheiro com esse tipo de coisa, julgando isso, né? Aí o Gilmar Mendes decidiu que não, vamos estabelecer uma jurisprudência, porque o STF já estabeleceu que a jurisprudência isso é contrato válido. Se a pessoa aceitou trabalhar de PJ, a lei diz que PJ é legítimo, não tem nada que impeça a pessoa de trabalhar de PJ. Se ela aceitou aquela condição, tem que aceitar, não pode cobrar depois direito, esse tipo de coisa, né? Sem contar que é burro. Tô falando um negócio para vocês, tá? Nós estamos na era da informação descentralizada e distribuída. Vocês acham que os patrões não falam uns com os outros? Você pode até sacanear o seu patrão atual. Olha só, patrão, aceito trabalhar de PJ, aí trabalha um tempão de PJ. Patrão, agora eu quero tudo CLT, quero os passados, eu vou entrar na justiça pedindo tudo. O que vai acontecer? Você nunca mais consegue emprego, porque os patrões ficam sabendo que você processou fulano e coisa e tal. Mas é proibido ver na justiça. É proibido, mas nós estamos na era da internet, cara. Seus dados estão todos lá na Deep Web, meu amigo. Tem tudo isso lá. É lógico que tem esse tipo de coisa, né? E, no final das contas, o que acontece nesse caso? Se você realmente entrou na justiça contra o seu... Eu não estou dizendo que você não pode entrar na justiça contra o seu ex-patrão, não. Se o seu patrão realmente sacaneou, prometeu alguma coisa e não pagou, ou tinha alguma coisa ali que ele não pagou, isso aí não tem problema nenhum. O problema que o pessoal evita é justamente porque tem uma turminha que faz exatamente isso. Se emprega depois para entrar na justiça contra o patrão, só para isso. Não quer trabalhar de verdade, não quer fazer porra, não quer só entrar na justiça. Contra isso, o pessoal tem proteção, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Se você aceitou trabalhar de PJ, não pode reclamar depois, pode pedir demissão e procurar um emprego CLT, não tem nada que impeça, né? Enfim, aí o curioso é isso daqui, ó. Juízes protestam contra a decisão do Gilmar Mendes, que suspendeu ações de pejotização. Agora, olha que coisa curiosa, os juízes da Justiça do Trabalho que estão reclamando disso. Não é uma coisa estranha esse tipo de coisa? Porque o juiz ele não tem problema nenhum. O juiz ele é um funcionário público, ele ganha ali, tem uma grana dele ali, né? Qual que é o problema desse juiz? O problema desse juiz é que todo mundo está vendo que ninguém mais quer trabalhar CLT hoje em dia. CLT virou uma coisa ultrapassada, é uma máquina de escrever da vida, é uma vela para a iluminação da vida. Ninguém mais quer esse tipo de coisa. Então, ou seja, a Justiça do Trabalho existe para tratar CLT. A Justiça do Trabalho tem supostamente a missão de proteger o trabalhador, sendo que, como eu falei, é impossível, o governo não consegue fazer isso.
quando o governo faz uma regra que na cabeça dele protege o trabalhador, ele está ferrando o trabalhador, ele está diminuindo o salário do trabalhador no final das contas. Então, não existe isso da Justiça do Trabalho proteger o trabalhador ou ajudar o trabalhador, ela só atrapalha. E esse pessoal está vendo que a Justiça do Trabalho está ficando inviável. Hoje em dia, a Justiça do Trabalho já custa mais do que todas as indenizações trabalhistas pagas no Brasil. Para pensar, o governo podia dar o dinheiro para a pessoa, né? Demite todo mundo, demite os juízes, o cartório, demite todo mundo. E quando alguém entrar com uma reclamação trabalhista, ela está aqui o seu dinheiro, está aqui, ó, pronto, resolvido o problema. Sairia mais barato para o governo isso do que você ter aquele prédio com um monte de gente. Por que eu estou falando isso? Porque justamente tem tão pouca gente que tem aqui a CLT hoje em dia que não faz mais sentido você ter a Justiça do Trabalho. Eu acho que tem que acabar, tá mais do que na hora de juntar a Justiça do Trabalho com a Justiça normal. Esses juízes todos aí não pode demitir porque é funcionário público, mas junta com a Justiça normal e pronto, viram juízes de carreira lá e seguem a carreira como juízes na justiça normal, né? Eu acho que tinha que fazer isso, tinha que acabar com esse anacronismo de justiça trabalhista que só existe no Brasil, tá? Em nenhum lugar do mundo. Aí você vai ver gente da esquerda falando assim, não, que isso é mentira, porque eu fui na Bélgica e a Bélgica tem a vara do trabalho. Vara do trabalho tem. Como na justiça comum aqui do Brasil, você tem a vara de família, tem a vara tributária, tem a vara de criminal, tem as varas criminais. Você tem varas especializadas em determinadas situações jurídicas. Mas a justiça é uma só. Os juízes todos ali, né? Também os juízes você tem, de acordo com a vara, o juiz especializado naquela área. Mas toda a estrutura do judiciário é uma só. A interpretação da lei é a mesma. Por que você tem uma justiça trabalhista no Brasil? Não faz sentido isso. Então você junta com a justiça normal e você cria uma vara trabalhista dentro da justiça comum, né? É o que deveria se acontecer, na verdade. O problema é que o pessoal tem medo de perder as boquinhas, de não poder crescer mais. Olha só, todo mundo de terno, o pessoal rico pra caramba fazendo protesto contra o fim, contra a pejotização, contra o fim da justiça do trabalho. Tem que acabar com a justiça do trabalho o mais rápido possível. É um absurdo isso. Trabalhador, não tem ninguém reclamando. O trabalhador procura o que é melhor para ele, porra. Se PJ é melhor para ele, vai para o PJ. Se CLT é melhor para ele, vai para CLT. E pronto, cada um decide, não tem nada disso aí. Aqui, ó, o pessoal... E quem mais está reclamando da pejotização aqui? É o pessoal do INSS, que diz que a pejotização está fazendo rombo do INSS. Porque as pessoas não querem entrar nesse esquema de pirâmide chamado INSS, nesse esquema Ponzi chamado INSS, e aí, né, o INSS fica sem dinheiro, né, não arrecada essa grana, né? Pagar a aposentadoria, se esse pessoal der sorte, talvez um dia possa se aposentar. Mas a verdade é que o INSS, como eu já expliquei para vocês, é uma pirâmide, vai quebrar, ele vai quebrar. Quando que vai quebrar, eu não sei, mas é certeza que vai quebrar. É um esquema Ponzi, o INSS no Brasil. E aqui, ó, essa outra emprego aqui, essa outra matéria aqui fala do pessoal reclamando da questão da arrecadação, que como tá ruim a arrecadação, a falta a pejotização leva à diminuição da arrecadação. O que porra é essa? É o que eu explico para vocês. CLT só interessa pro governo. O governo tem interesse. Os juízes do Ministério da Justiça do Trabalho têm interesse, porque, né, eles estão trabalhando ali, né, eles têm trabalhos para fazer, têm processos para fazer. Se não tiver isso, eles vão fazer o quê, né? E depois o pessoal da Previdência, né, os ladrões da Previdência, lá, as entidades que fazem desconto da Previdência estão reclamando porque não tem dinheiro na Previdência, né? E os governos arrecadam menos e coisa e tal. Ou seja, não tem nada de bom na CLT para o trabalhador. O trabalhador só se ferra na CLT. CLT é um lixo que já deveria ter sido extinto na década de 50. Aliás, nunca deveria ter acontecido no Brasil essa porcaria criada pelo fascista lá do Getúlio Vargas. E, no entanto, até hoje tem isso e o pessoal está bloqueando esse negócio. Parabéns ao Gilmar Mendes por estar brigando contra esse pessoal. Tomara que ele tenha sucesso. Mas não é curioso isso? Aí o pessoal chorando aqui, não, porque a informalidade no trabalho freia o impacto da inteligência artificial na América Latina. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Não porque se você não tem CLT, você não tem ESG, não tem governança. Onde que você viu isso, meu amigo? Não tem nada a ver, não. Ao contrário, você tem muito mais governança numa empresa que seja organizada sem a CLT, sem os amarras da legislação trabalhista do que nas outras, né? E mais do que isso, inteligência artificial você pode usar em empresa informal também. Aliás, a inteligência artificial ajuda muito empresas descentralizadas também. Então, é uma idiotice, não serve para nada. Só quem está reclamando é os juízes do trabalho, que estão vendo os casos diminuírem a cada dia, porque ninguém mais é CLT, e o governo, que arrecada menos. Os trabalhadores mesmo não estão nem aí para isso.